Tudo é possível, somente crer. Nós cumprimentamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus e nós vamos tomar as Escrituras Sagradas no livro de Gênesis, no capítulo 12. Leremos apenas os 3 primeiros versículos, que foi a escritura que o nosso irmão Brana tomou para falarmos sobre Israel e a igreja nessa primeira parte. A segunda parte já está chegando aí, nós nem começamos a primeira ainda, né? Então vamos aos pouquinhos aqui, às quintas-feiras, e quando terminarmos as 10 virgens, aí vamos aprofundar nela, que é muito boa. Muito bem, cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da internet. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Grande Deus, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim sendo, o Senhor é um Deus imutável, e sua palavra também é uma palavra imutável. Então, bom Pai, aceita a nossa gratidão em poder lê-la. E encontramos tantas coisas boas, tantas coisas que chamam a nossa atenção. E de como o Senhor gosta de fazer as coisas. Por isso, sua palavra diz que sem fé é impossível agradar. Então pedimos ao Senhor, bom Pai, ajuda a nossa fé. E agora fale conosco, Senhor. Queremos iniciar nossa meditação nesta mensagem que o Senhor preparou para que chegasse até nossas mãos. E queremos, ó Pai, que aquela mesma unção que estava sobre o profeta desta era, quando o Senhor o usou para falar à igreja sobre esse assunto, que aquele mesmo Espírito Santo esteja presente para falar conosco. Oramos pedindo, Pai, implorando perdão por nossas falhas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Pois bem, amados, nós vamos dar início a essa meditação, a meditação nesta mensagem esta noite, e nós os convidamos a nadarmos em águas profundas. O profeta mesmo diz assim, que isso não é leite desnatado, mas é carne fresca, é alimento para águias. Aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo São Paulo escreveu dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando? Antes mesmo de existir qualquer coisa, antes mesmo de existir um átomo, uma molécula, ou uma molécula, alguma coisa assim. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Veja bem, nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Amém. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6. Agora eu quero fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Porém, seja sincero, né, com você mesmo. Porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o nosso pensamento. Você crê que Deus fez isso? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade? Você crê nisso de todo o seu coração? Amém, que quer dizer assim seja. Pois bem, amados, é uma pena que nós não temos aqui tempo, né, para meditarmos em tudo, mas nós vamos tomar pelo menos, não é aquilo que nos interessa, vamos tomar pelo menos aquilo que nos ajuda em nossa edificação espiritual. O profeta diz aqui no parágrafo 12 que cada capítulo do Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Cada capítulo do Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. E tudo foi cumprido nele. Então é Cristo, de Gênesis ao Apocalipse. Tudo foi cumprido nele. E nós, nele, estando-nos nele, nós estamos completos. Amém. Nós estamos completos. Então, o irmão Branham diz, quão simples Deus tomou isso. É simples demais. Para galgarmos o céu, para galgarmos a eternidade, é simples demais. É somente crer. Crer que ele fez isso sem nenhuma sombra de dúvida. Quão simples Deus tomou isso. Em Cristo estamos completos. Amém. No parágrafo 13, irmão Branham diz assim que o homem sempre tentou salvar-se a si mesmo. O homem é homem mesmo, né? Como o profeta diz. Nós só nos conhecemos como homens porque nada fomos além de ser homem, né? Só que quando nascemos de novo, né? Vem uma vida nova de lá de cima que entra em nós e aí faz nós pessoas diferentes. Então veja, o homem sempre tentou salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo.
pregador ali em Maringá, no canal 10. Eu gosto até de ouvir, ele tem uma boa palavra, mas ele tem suas interpretações da Bíblia. Diz que não é todo mundo que vai para o céu, não. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E quem herdar a terra não vai para o céu. Quem vai para o céu é uma classe, e quem herda a terra é outra classe. Uma vez ele falou também que não existe o inferno. Mas ele parou, não falou mais isso, não. Então, amados, pensa que às vezes por fazer bem ao próximo, dar esmola, né? Ajudar ao mais fraco, é claro, isso é bom. Isso é muito bom, porém isso não é tudo. A Bíblia expressamente diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Graça é favor imerecido, coisa que nós não merecemos. Porém, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, ninguém é salvo porque é bonzinho. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque todos somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então William Marvin Branham vem e diz assim: as obras não te salvam, as obras acompanham a salvação. Amém. Mas o homem sempre tentou salvar-se a si mesmo e fazer coisas diferentes para ser salvo. Mas nunca foi, no Novo Testamento, por qualquer obras nossas. O homem nunca é salvo, nunca foi salvo por isso. É pela graça você é salvo, através da fé. Essa é a única coisa que pode te salvar, é a graça. Amém. Se você ler a mensagem da graça, o irmão Branham fala daquele assassino que matou o filho do rei, o único filho que o rei tinha. E aí a precatória saiu atrás dele até que o encontrou e o levou preso e o colocou lá na cela. Então, o que esse assassino poderia esperar? Matou o único filho que o rei tinha. E à toa, sem o rapaz fazer nada para ele. Então, ele estava esperando ser condenado, ser morto, enforcado, ou na cadeira elétrica, ou alguma coisa assim. Estava lá na cadeia, na cela. E um dia o rei resolveu ir visitá-lo. O profeta enfatiza bem esse assunto. E chegando lá, o rei aproximou, ele estava agachado, as bochechas fundas, os olhos remelados, os lábios ressecados. O rei disse: põe-se em pé. E ele ficou em pé. Perguntou para ele: por que você matou meu filho? E foi que ele te fez. Eu sinto-me emocionado porque já passei por isso. Por que você matou meu filho? O que foi que ele te fez de mal? Ele foi sincero. Ele disse: ó rei, ele era um bom rapaz. Não me fez nada de mal. Mas por um momento de um desequilíbrio mental, eu o matei. E agora estou em tuas mãos. Então o profeta diz que o rei virou os calcanhares e saiu e foi para o palácio, e quando voltou com uma grande limousine e estendeu um carpê na porta da cela lá, ou da cadeia, e chamou o assassino: venha. Certo, ele pensou que agora eu vou morrer, né? Alguma coisa vão fazer comigo. Quando ele chegou na porta, o rei colocou um manto nele
e diz: você vai para o palácio, você vai assentar no lugar do meu filho que você o matou. O profeta diz: pense na graça. Isso é graça. E os nossos pecados mataram o Filho do Rei, o Senhor Jesus Cristo, pregado naquela cruz. Porém, mesmo assim, a promessa é que um dia Ele vai nos levar para o palácio. Devemos reconhecer isto. Então, isso é que é graça. Não tem maneira de explicar. É um favor imerecível. Então, a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o irmão Brana está dizendo: pela graça você é salvo através da fé. Essa é a única coisa que pode te salvar, é a graça. Vamos dizer amém? Amém. Essa graça, ela vem de um Deus soberano. E assim sendo, ela é uma graça soberana. E sendo soberana, não tem que perguntar a ninguém o que fazer, nem como fazer. Ela simplesmente o faz. Isso é o que a graça de Deus tem feito conosco. Veja que essa mensagem, que deveria atrair a atenção de todo o mundo religioso, principalmente. É verdade. Quando eu ouvi a mensagem, os primeiros programas do pastor Joaquim Gonçalves, saudoso, né, no rádio, eu pensei que todo mundo ia crer, porque o pregador estava pregando a Bíblia, mostrando que não há três pessoas distintas na divindade, porque isso faria três deuses, mas mostrando um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, mas ele tem um nome. O nome dele não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. E em obediência a isso, então os discípulos batizaram usando o nome, que é Senhor Jesus Cristo. Eu falei: todo mundo vai crer nisso. A coisa está bem clara. Mas aí, quando eu chegava na igreja, o pregador, falso profeta, aquilo confundia a minha cabeça. Eu saía de lá da igreja e disse: Senhor, será que eu estou sendo enganado? Só eu que estou vendo isso, mas ninguém. Aí eu tomei uma posição. Os domingos, que eu ia sozinho para a igreja, a escola dominical, quando eu terminava a escola, eu acompanhava um irmão. Ia para a casa deles, sem me convidar, sem nada. Eu chegava lá e ia pregar a mensagem. Uma vez uma irmã me expulsou de lá. Ai, meu Deus do céu. Mas por quê? Está tão claro. Então veja, irmãos, que essa mensagem deveria atrair a atenção do mundo inteiro religioso. Mas passou por alto. Mas alcançou você, alcançou a mim. Isso é graça. Amém. E operando Deus, quem impedirá? Ele é o dono de todas as coisas. Muito bem, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Parágrafo 15. O profeta diz: o livro de Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. O livro de Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, né? Ele é o capítulo semente da Bíblia. Esse é o começo. A palavra Gênesis significa o começo. Agora, amanhã à noite, parágrafo 16, temos que ir para o Êxodo, para irmos até os filhos, reticência. E a palavra Êxodo vem da palavra chamada saída. Os filhos de Israel foram exilados. No seu êxodo, eles saíram do Egito para a terra prometida que Deus lhes havia dado.
Deus sempre escreve certo, por linha que para nós, seres humanos, parece torta, mas Ele é Deus. Então ele havia dito para Abraão que sua semente seria peregrina em uma terra estranha por 400 anos, mas prometeu que os tiraria de lá e os levaria para a terra que ele lhe havia dado a Abraão e a sua semente. Então, quando terminou aquele tempo, Deus usou Moisés para descer ao Egito com uma vara torta em suas mãos e endureceu o coração de Faraó, que ele queria mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés desferiu sobre o Egito aquelas 10 pragas. Quando uma praga caía sobre eles, o coração de Faraó ficava com medo, né? Não amolecia, não, mas ele ficava com medo. Vai acabar com o meu povo. Olha, pode ir embora com o seu povo daqui, vai embora. Quem sabe até dizia assim, você é feiticeiro, rapaz. Trazer pulgas, trazer piolhos, trazer rãs. Irmão Bruno diz que pulga dava para atolar no meio das pulgas. Pisava assim, afundava. Rãs, tinha rã na mesa de Faraó, por todo lado, no almoço, na janta. Eita coisa, leva esse povo embora daqui. Quando o povo ia sair, Deus endurecia o coração dele, não deixava. 10 pragas. Então agora, Deus estava tirando esse povo da escravatura de Faraó e levando-os para a terra prometida. Então, irmão Brana está mostrando para nós que êxodo vem da palavra chamada saída. Os filhos de Israel foram exilados lá no Egito. E no seu êxodo, eles saíram do Egito para a terra prometida que Deus lhes havia dado. Amém. Agora, para obtermos corretamente o cenário da igreja de então, compará-lo com hoje, você tem que voltar para o início, para trazê-lo até o êxodo, antes que a semente pudesse ter seu êxodo. Agora você, ou traga-o para onde você possa ver onde a igreja está. Ele está comparando Israel e a igreja. Então sabemos que Israel ali no Egito, e tudo o que aconteceu com eles, aquilo ali estava, digamos assim, era um foto, um modelo, era um exemplo do que ia acontecer com a igreja. Então ele está mostrando para nós, para trazê-lo até o êxodo, antes da semente pudesse ter seu êxodo, traga-o para onde você possa ver onde a igreja está e como eles se estabeleceram no Egito, e então você verá como Deus os chamou. Então, durante o resto da semana, iremos direto para as Escrituras dessa forma. E esta noite, queremos usar muitas Escrituras, se o Senhor permitir, para ensinamento. Amém. Agora, no parágrafo 18, o profeta diz: agora a primeira coisa que queremos descobrir é por quê. Esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Então queremos descobrir o porquê. Essa maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo.
tem sido o medo. E ele quer descobrir por quê. E vai mostrar para nós o porquê. Meu Deus. O medo traz preocupação. O medo traz incerteza, insegurança. E o profeta diz que não há nenhuma virtude na preocupação. Tira a paz, não é? Tira o prazer de viver. Tira o sono, tira o apetite. Que Deus ajude a nossa fé. A nossa fé é muito fraquinha, né? É desse tamaninho assim, ó. É do tamanho do salário. Meu Deus. Primeira coisa que queremos descobrir, porque esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Tem sido o medo. Eles estão sempre com medo. Vai me dizer que você não tem medo. Você não está com medo. Nós estamos igual um menino que passava lá em frente ao cemitério, de noite. Para dizer que não estava com medo, ele estava assoviando, né? Mas lá dentro ele estava com medo, com certeza. E nós também estamos com a nossa barba de molho, viu? Muito bem. Eles estão sempre com medo. E quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Tem medo até de uma gripe. É verdade. Olha, que Deus ajude a nossa fé. Muitas vezes, disse o profeta, eu me pergunto às vezes, agora eu concordo com você, mas agora o que estou tentando fazer esta noite e nesta semana que está por vir, é tentar afastar esse medo de você pela palavra de Deus. Amém. Se cremos que somos filhos, né? Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Herdeiro de quê? De todas as bênçãos. Herdeiro do céu, herdeiro da vida eterna. Tem medo de quê, meu Deus? Medo de morrer. Tem pessoas que têm até medo de cemitério. Não gostam nem de passar perto. Quando nós sabemos que a sepultura não é o fim. O que a morte pode fazer, digamos assim, é tirar um velho daqui de 87 anos e colocar ele na posição de um jovem de 20 anos de novo. É beleza. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Ô inferno, onde está a tua vitória? Meu Deus. Então, amados, Deus, melhor dizendo, o profeta, disse essa semana que está por vir, eu quero tentar afastar esse medo de vocês pela palavra de Deus. Agora você viria até mim e diria, bem, irmão Brana, eu creio nisto. Agora eu creio nisto. São umas coisinhas aqui que ele estava falando antes de ler a Bíblia, né? O nosso tempo já foi embora, né? Então, amados, agora ele lê Gênesis capítulo 12, os versículos que temos lido, né? O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abraão teve fé em Deus e saiu sem saber para onde ia. Irmão Brana disse: Abraão, vindo de Babilônia com seu pai, desceu para Sinar, o Sinar, o vale de Sinar, para onde as almas de muitos peregrinaram após a destruição de Babilônia, ou a confusão. Aconteceu. O pai de Abraão, trouxe Abraão e seus entes queridos para Sinar. Saíram da Babilônia e foram para Sinar. O pai de Abraão com toda a sua família, seus entes queridos. E em toda aquela terra, entre todas aquelas pessoas, Deus encontrou o favor de um, ou melhor, um homem encontrou o favor de Deus. Entre muitas pessoas, muita gente, um homem encontrou favor de Deus. Olha, nós temos aprendido que a promessa que Deus fez a Abraão foi uma promessa incondicional. Mas veja aqui, Deus exigiu que Abraão saísse de sua terra, de sua casa, do meio de toda a sua parentela, e saísse para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Deus exigiu uma separação. E o profeta diz: agora eu quero que você observe, porque esse é o começo do cristianismo, da igreja. Esse é o começo do cristianismo, é o começo da igreja, começou lá. Eu quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem, foi porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus, foi Deus escolhendo Abraão. Você pode ver isso? Irmão Brana pergunta. Agora observe. Agora, como era então? Assim é hoje também. Lá era uma sombra, era um tipo. Como era então? Assim é hoje. Não é você escolhendo Deus, é Deus escolhendo você. Amém. Olha, se o amor de Deus foi tão grande para você, para conosco assim, de ter nos elegido antes da fundação do mundo, colocado o nosso nome lá no livro da vida do Cordeiro, e agora, depois de todos esses milhares de anos, chegamos agora na última era da igreja, aí Deus permitiu que nós nascêssemos aqui, nessa era, e nós estávamos por aí como qualquer outro cidadão, não é isso? Vivendo a nossa vida normal. E de repente Deus mexe com você. Deus mexe com o seu coração, Deus mexe com suas entranhas. Te deixou inquieto. Fez como a águia que tira todos os confortos do ninho e deixa só os espinhos. Será que essa mensagem é verdade? Será? Tanta igreja aí, apareceu mais uma, mas está escrito aqui na Bíblia. É verdade. Deus te escolheu, Deus te chamou. Agora, se o amor dele foi estendido assim para conosco, como deve ser o nosso amor para com ele? Vamos ter alguma reserva? Dizer: ó, Senhor Deus, eu vou só até aqui, ó. Daqui para lá eu não vou não, isso é muito para mim. Não tem nada exagerado. Tudo que Deus exige de nós, Ele próprio vai conosco e nos dá graça para vivermos aquilo e sairmos vitoriosos. Bom,
programa de rádio começou a mostrar para nós aí alguma coisinha que vem aí pela frente. Eu não mandei ele rodar esse programa, não, né? E eu acho que nem ele também. Pegou um programa aí ali. Meu Deus. Seria até bom ouvir esse programa de novo, né? Dá para repetir no próximo culto? Tá. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Ele que começou essa boa obra, prometeu aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, amém.